Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Eu acabo de encerrar meu dia de vendas e só hoje eu faturei R$ 2.857, sendo que só nesse mês eu já consegui faturar R$ 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro, que foi com quem eu aprendi, para te ensinar isso. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Esse dinheiro de bilheteria, patrocínio. Tinha um patrocínio comum dos 4 grandes do Rio. De uma decisão unilateral, a empresa pegou e cortou. Menos um dinheirinho para pingar na conta do Flamengo. E tudo isso vai se somando. O Flamengo fez algumas contratações, você citou o caso do Michael, que já está tudo certo, 7,5 milhões de euros. Mas uma parcela que deveria ser paga do Léo Pereira para o Atlético Paranaense não foi paga ainda. Então o Flamengo está conversando, já se entendeu com o Atlético para pagar isso adiante, mais à frente. Mas é claro, você vê o Flamengo, que estava nadando em dinheiro, cerca de 900 milhões de reais no ano passado de faturamento, algo recorde para o futebol brasileiro. Se o Flamengo está nesse momento com esse tipo de dificuldade, ou tendo que apelar para recursos aí secundários, empréstimo, imagina a situação de outros clubes. E o Flamengo tem algumas questões para tratar ainda, né? O Flamengo tem renovação do Jesus, que é algo muito importante, é fundamental para a manutenção do sucesso rubro-negro. O Flamengo fez alguns investimentos altos e tem salários altos para pagar. A folha é bastante alta para os padrões sul-americanos. Então tem muita coisa para o Flamengo se resolver. Só que eu fico imaginando, né? Se tá ruim para o Flamengo, imagina para os outros. Abel, o assunto aí é o Flamengo, mas eu acho que cabe também uma ponderação com relação ao time do Palmeiras, né, que tem lá uma patrocinadora muito forte, né, ela é chamada de Dona Leila, né, que coloca dinheiro no Palmeiras como patrocinadora e com a intenção de ser presidente do Palmeiras também, assegurou que coloca dinheiro no Palmeiras, antecipa e o Palmeiras não vai passar por crise. Essa condição econômica pode fazer a diferença para a temporada, já que foram grandes contratações do Flamengo e como trouxe aí no seu destaque e nos comentários também, o Rodrigo Bueno, essa entrada de 40 milhões de empréstimo do time do Flamengo, Abel? A condição financeira, claro que faz a diferença e a gente tem acompanhado nos últimos anos o Palmeiras e o Flamengo como protagonistas, né, no futebol brasileiro. Agora, em relação ao Flamengo, claro que chama a atenção, é o que vem na cabeça de todo mundo, mas o Flamengo precisando de dinheiro, precisando de empréstimo, mas como assim o milionário Flamengo? É claro que a gente tem que levar em consideração que o Flamengo arrecada, ganha muito mais do que os outros times, mas o Flamengo também gasta muito mais do que os outros times, né? Tem um elenco milionário, salários muito mais altos, a gente está vendo aí nas imagens e relembrando os craques que tem esse time do Flamengo, então óbvio que o Flamengo gasta muito mais. Em relação ao Palmeiras, é realmente um privilégio, um dos poucos clubes que tem um patrocinador como tem o Palmeiras, que dá essa tranquilidade no momento de crise, de dificuldade para todo mundo. Até para um Flamengo, o Palmeiras tem essa tranquilidade com a dona Leila, com a tia Leila, como dizem muitos palmeirenses, trazendo essa tranquilidade para o restante da temporada. Agora, depois dessa crise, depois dessa pandemia, como vai ficar o futebol brasileiro, o futebol mundial? Será que Palmeiras, Flamengo continuarão sendo protagonistas? Eu creio que sim. Essa questão de gasto, Olívia, você acha que ela é proporcional? Né? A folha de pagamento do time do Flamengo certamente é uma das mais caras, se não a mais cara do futebol brasileiro. É por esta razão que o Flamengo vai buscar um empréstimo para a sequência dessa temporada, que está só começando no futebol brasileiro, né, Lívia? Ô, Anivaldo,
não me causa tamanha estranheza, com todo respeito ao Abel e ao Rodrigo Bueno, o Flamengo buscar esse empréstimo porque, ao meu ver, é algo que se torna óbvio, né? Fluxo de caixa. Não está entrando, só está saindo porque o Flamengo seria o único no Brasil ou no mundo a passar por esse problema pela pandemia sem sofrer nenhuma sequela. Todo mundo sabe que a folha de pagamento do Flamengo é muito alta, os custos são muito altos. O Flamengo não está tendo o dinheiro que receberia pelos direitos de transmissão dos jogos, não tem bilheteria. Nós sabemos que a patrocinadora já não pagou uma parte agora recentemente. Então, o que acontece com o Flamengo, eu vejo com uma naturalidade que vai acontecer com tantos outros, ou que já esteja acontecendo com tantos outros, né? Por que o poderoso Bayern de Munique fez uma redução de salário tão grande? O Real Madrid, porque o calo aperta em todo mundo, o fluxo de dinheiro é muito grande no Flamengo. Não seria diferente o Flamengo também estar buscando recursos. Não acho que seja realmente nada grave. O Flamengo só precisa agora remanejar o que tinha programado. Todo mundo tinha uma programação anual, com janela de transferência que não vai ter, com bilheteria que o Flamengo lucrava muito, principalmente no Maracanã. E agora o Flamengo, assim como a gente aqui, está precisando reorganizar as suas finanças. Eu vejo com uma certa naturalidade o Flamengo está buscando os recursos que cabe a ele. O Fábio Azevedo, e com relação à bilheteria, sócio-torcedor, aquela projeção do Flamengo entre 180 e 200 milhões por ano é mais um problema sério de uma grana que, por enquanto, não entra, né, Fábio? Com certeza, Prieto, até porque todas as projeções feitas eram baseadas no ano passado, né, na média alcançada no ano passado, com um substancial aumento do que poderia acontecer em 2020. Ninguém previa. Não, mas se acontecer uma pandemia mundial, nunca ninguém previu isso, né? Então não dá para você incluir isso, botar um asterisco no seu orçamento. Como disse muito bem a Lívia, fazer esse aporte financeiro, essa busca no mercado por 40 milhões de reais, eu vejo com total naturalidade. Agora tem um detalhe. O Flamengo está conseguindo ir ao mercado buscar 40 milhões de reais, porque ele tem crédito para oferecer a essas instituições financeiras. Porque tem clubes, e a gente pode dizer no próprio Rio de Janeiro, que não conseguem levantar montantes até menores que aliviariam no seu dia a dia e seguem com salários atrasados. É só a gente lembrar o ano passado, quando o Vasco tentou fazer um movimento, teve que ter uma autorização do Conselho Deliberativo para alcançar 32 milhões de reais de empréstimo. Demorou, não foi aprovado, levou um tempo, os juros elevaram. Quando foi ao mercado buscar, era 20 e poucos milhões. E até hoje não conseguiu pegar esse empréstimo na sua totalidade. Por quê? Porque não há o que oferecer. O Flamengo pode oferecer, olha, eu tenho a cota da Adidas, que está em atraso, 9 milhões de reais, essa cota será paga em agosto, digamos, em setembro. Eu posso oferecer isso ou saber que eu vou abater esse meu empréstimo nessa data. Eu tenho como condição de receber uma venda de jogador, porque vai ter janela de transferência, talvez num valor menor, mas ela acontecerá em agosto, setembro, outubro, ela ainda vai acontecer nesse ano. E o Flamengo tem ativos a receber. Com certeza, Prieto, o Flamengo tem receita para receber de valores de venda que ele já fez. Vinícius Júnior não foi pago na sua totalidade, tem o Felipe Viseu, todos esses são escalonados ao longo do ano. Pois é, tem crédito no mercado, né? E acaba conseguindo um empréstimo aí com juros bem abaixo daquele que é praticado geralmente. Rodrigo Cassino, empréstimo do Flamengo aí, 40 milhões. Eu gostaria de ouvir o seu comentário também, Cassino. Daqui a pouco, Cassino? Então, daqui a pouco o Cassino volta para também comentar com a gente aqui no Expediente Futebol a respeito dessa ida do Flamengo ao mercado na busca de 40 milhões de reais. Ô, Rodrigo Bueno, você tem alguma informação a respeito de negociação salarial dos jogadores do Flamengo com a diretoria? A princípio, o Flamengo deve repetir o Palmeiras, não deve ter, digamos assim, redução salarial. Isso ainda não é oficial, mas eu não vi nenhum movimento até agora no Flamengo sobre redução, coisa que já aconteceu em outros clubes, né?
cada um no seu nível, né? O Santos queria reduzir 50%, depois os jogadores chegaram num acordo, 30%, sendo que 15% vai ser pago mais à frente. O Grêmio cedeu direito de imagem, parou de pagar direito de imagem para pagar no ano seguinte. O São Paulo tinha oferecido algo pesado para os jogadores, alguns aceitaram, outros não. Quer dizer, cada clube está tentando a sua saída. O Palmeiras, que aliás está completando agora 5 anos de patrocínio da Crefisa, a maior patrocinadora de um clube no Brasil, a Crefisa está bancando, né? A gente pode até discutir se o patrocínio vale tudo isso ou não, se tem interesse político nisso, mas a Crefisa, mesmo nessa época de crise, está mantendo o investimento no Palmeiras, então o Palmeiras não vai ter redução. E o Flamengo, até agora, eu não vi nenhum movimento no sentido de cortar salário. E ao contrário, né? Eu falei, né? Tem a questão do Jesus, né? Que é um pivô desse momento mágico que o Flamengo vive na sua história. E o Jesus vai ser simplesmente o técnico mais bem pago do nosso continente. Ainda com você, Rodrigo Bueno, levando em consideração a moeda, né? Levando em consideração a subida de dólar e do euro também, que ele certamente, por ser português, deve ter uma exigência, sei lá, imagino, né, de estar no câmbio do euro, né, Rodrigo? O negócio complica, a gente não sabe muito bem onde vai parar esses valores, né? Quando ele chegou, a situação já era uma situação pesada, né? O dólar ali a 4, um pouquinho mais de 4, agora está um pouquinho mais de 5, mas o negócio começa a ficar muito complicado. O Jesus, né, segundo o noticiário em Portugal, ele teve propostas ou sondagens, né, especialmente do Porto. Mas eu conversei com alguns jornalistas, colegas portugueses, e o pessoal disse que o Jesus, nesse momento de negociação, ele é muito habilidoso, muito esperto. Então, imagino que ele vai fazer um pouco ali, se não um jogo de cena, mas se não um leilão, mas vai tentar ganhar o máximo na renovação com o Flamengo. Eu acredito que ele vai ficar no Flamengo, a tendência é essa, né? Eu falei que até em Portugal o campeonato deve voltar em junho ou julho, é o que se diz hoje, não dá para ter certeza, mas a expectativa é essa, maio esquece. Mas acho que o Jesus, a tendência é de renovação com o Flamengo. Eu até tenho aqui os valores, né, as bases que ele teria com o Flamengo, mas ele vai estourar qualquer orçamento de técnico do Brasil. O Renato Gaúcho era o técnico mais bem pago da América do Sul, mas agora vai ser superado e bem. Pessoal, eu tô aqui em Miami e dá uma olhada nas comissões que eu recebi hoje, enquanto eu tô aqui aproveitando meu dia, fazendo um passeio de lancha. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta, faça chuva ou faça sol. Quer saber como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.